Muito legal. Quem nunca passou horas aí se deliciando ao ler um gibi? É ou não é? Eu falei, tem gente que às vezes não lia escondido. Agora, imagina como seria bom se os nossos jovens tivessem o mesmo prazer que sentem ao ler histórias em quadrinhos para ler clássicos da literatura nacional, hein? Desde o primeiro desenho em pedra até a sua grande influência artística, os quadrinhos marcam história, contando de uma maneira informal e sempre inovadora as passagens dos povos, suas culturas, suas paixões e seus ídolos. Formando heróis e estruturando uma intensa crítica social, as histórias em quadrinhos enfrentaram adaptações artísticas, variados formatos, comércio e público. No Brasil, os quadrinhos lutaram para sobreviver e se destacar no mercado mundial. Com influências até de povos egípcios e gregos da antiguidade, cada vez mais a interpretação gráfica foi desenvolvida e a arte de contar histórias por meio de imagens se tornou uma linguagem universal, tomando os mais diversos rumos. Não há quem nunca tenha tido contato com uma dessas revistas, e não há como negar. As histórias em quadrinhos ainda têm muita história para contar, inclusive da literatura. E realmente é um trabalho fantástico, gente. Eu estou recebendo com o maior carinho o quadrinista e idealizador do projeto sensacional. É o Francisco Vilachan. Seja bem-vindo mesmo. Prazer em te conhecer pessoalmente. Legal. Eu acho que todo mundo defende histórias em quadrinhos, né? Eu acho que sim, viu? Acho que não tem quem não gosta de ler, nem que seja escondido, né? É isso que eu falei. Tem história uma vez de um rapaz que eu conheci, que foi fazer uma viagem internacional, então levou assim uma mala executiva daquelas bem... Não daquelas do governo, não, viu, gente? Mas umas bem, sabe, daquelas pomposas, bonitas e tal, que aliás, eu acho bonito o pasta, uma letra executiva. E dentro só tinha história em quadrinhos, porque ele morria de medo de avião e levou um estoque para ler durante a viagem. Olha só. E por aí vai, né? Vocês então devem conhecer muitas histórias hilárias aí. Bem, tudo isso faz parte do projeto da Escala Educacional, que transforma contos clássicos da literatura nacional em gibis. Como é que surgiu isso, hein, Francisco? Bom, surgiu já há um certo tempo. Assim, eu comecei, na verdade, a fazer esses quadrinhos há uns 3 anos. E na época eu fiquei meio que apaixonado. Comecei a ler Machado de Assis. Comecei a me entusiasmar pelos personagens, pela ambientação. Uma coisa também que acho que uma certa nostalgia pelas ruas do Rio de Janeiro, que eu sou do Rio, estou aqui em São Paulo. Isso está aqui gostoso. Enfim, isso daí é uma coisa. E comecei a criar os personagens e tal, comecei a fazer os primeiros quadrinhos. E na época, o único meio, inclusive, que eu tinha, que a mão mais fácil foi a internet, por incrível que pareça. É mesmo? Foi num site chamado Nona Arte, que eu, vamos dizer assim, que eu coloquei no ar, né, a primeira história, que foi Ideias do Canário, um conto do Lima Barreto. Lima Barreto. Do Machado, desculpe, já estou misturando. Do Machado, um conto do Machado. E no final de 2004, eu fui na Escala Educacional, levando, que é uma editora nova no mercado de livros e tal. Eu ia perguntar para você. Então, é uma editora nova e eu fui levar trabalho e entre o material que eu levei tinha umas páginas de quadrinhos. E no caso, o editor, o Duda e o Vicente da editora se interessaram em levar esse projeto adiante e foi uma surpresa, né? Aí caiu assim aquela, poxa, e agora, né? Agora eu vou ter que fazer mesmo. Dá continuidade, né? Dá continuidade, que eu tinha começado com algumas páginas, parava, fazer meu trabalho para livro didático, que é o que eu, vamos dizer assim, é o meu trabalho principal. Principal atividade, né? Exatamente, porque quadrinhos é uma coisa difícil de você levar adiante no Brasil, né? Principalmente esse tipo de quadrinhos. Então foi uma surpresa um editor de cara topar levar. Há quantos anos você vive das histórias em quadrinhos? Na verdade, eu vivo, vamos dizer assim, o meu ganha-pão é trabalhando como ilustrador de livros didáticos. História em quadrinhos foi sempre uma coisa que eu fiz meio à parte, assim, quer dizer, nunca eu ganhei dinheiro, sobrevivi de história em quadrinhos. Era mais ou menos um hobby? Não era, assim, eu ainda, no início dos anos 80, eu cheguei a pensar em viver de quadrinhos, porque tinha uma editora que é a Grafipar, né, que é uma editora que não existe mais, lá de Curitiba,
e que juntou, de repente, uma turma de desenhistas, desenhistas até, vamos dizer, veteranos e novos, né, que estavam começando na época. Eu me juntei a essa turma e durante um tempo eu produzi material para essa editora, mas a realidade é que a coisa foi diminuindo, as vendagens foram caindo e tal, e a editora acabou fechando, quer dizer. Aí o meio, para quem, no meu caso, foi o livro didático. A porta que eu encontrei aberta foram dos didáticos e paradidáticos. Para dar continuidade. Exatamente, meu trabalho de ilustrador. As coisas são difíceis no Brasil. É complicado. É fácil. Bem, retomando, os primeiros contos então adaptados para os quadrinhos foram Os Braços, Machado de Assis, e O Homem que Sabia Javanês, Lima Barreto. Exatamente. E bom, nesse caso... Olha, tem aqui... Isso já está no mercado? Isso já está, já estão nas bancas do Brasil inteiro. Só em bancas? Por enquanto acredito que sim, mas acho que a ideia é levar para as escolas também, né? Sensacional, acho que deve ser levado para as escolas. Exatamente, seria um paradidático. Porque é aquela história de aprender brincando. Exatamente. Aprender, se é que a gente pode dizer assim, de uma forma até lúdica. Dessa forma não se esquece nada. Exatamente. É maçante quando você recebe, e os alunos sofrem com isso até hoje, até desenvolver o gosto pela leitura, às vezes